Bom, não tem nem dúvida, né, galera, que tem que tirar férias. A gente pira, sabe? É um trabalho estafante, assim, todo mundo que eu conheço que produz muito conteúdo tá com o burnoutinho batendo na porta, sabe? Esses 4 anos aí do governo Bolsonaro, galera, que na verdade foi 4 anos de um avanço rápido no movimento fascista, para quem organizou a resistência aqui na internet foi muito cansativo. Vocês, assim, claro, eu tô aqui desde 2016, né? Mas profissionalmente, se é que dá para dizer assim, nos últimos 4 anos. E foi um período que eu pude acompanhar aqui o esforço que a gente teve que fazer, primeiro para chegar, né, no território, que era um território totalmente dominado pela extrema direita. Né? Então, o que a gente tinha aqui há 4 anos atrás, gente, era assim, era duas facções dominando a internet. De um lado, uma turma ultraliberal, anarcocapitalista, que no final das contas é fascista também, e do outro lado, uma turma, sei lá, revoltados online e coisas do gênero, que é a gênese do bolsonarismo, portanto fascista também. Então a internet era isso. Então eu fui um dos primeiros a chegar aqui, e logo depois começou a chegar outros camaradas, e a gente teve que desbravar na base do facão a coisa toda, né? Aquele matagal, né? E mais que isso, nesses 4 anos nós desbravamos e tivemos que, pelo menos, se não temos ainda a audiência que a direita tem na internet, hoje a gente também já tem uma fatia da internet pra gente. E isso foi conquistado a ferro e fogo, então é muito cansativo. Eu já. Acho que já contei isso aqui, mas nesse meu período aqui na internet já tive que fazer tratamento com psiquiatra, assim, no sentido de não precisei tomar remédio, ainda bem, mas assim, tive que fazer um tipo de intervenção. Conheço, eu não vou falar de outros, né? Porque isso é extremamente antiético, mas conheço outros produtores que também já passaram por processos assim, porque é um processo violento, né? Eu já tive que sair da minha casa por causa de ameaça fascista, já tive que passar, sei lá, 15 dias em outra cidade. Tem toda a questão da gente começar a não conseguir mais a ter um trabalho digamos assim, normal, sabe? Carteira assinada, coisa assim. Porque também começa a haver uma série de perseguições, ainda mais, tipo, eu que vivo numa cidade pequena. E eu sei que tem outros camaradas que também passam por situações parecidas. Então, assim, a gente tem que tirar férias, sim, e dar uma esparecida na cabeça. Então é isso, a gente tem que parar de achar que é privilégio aquilo que devia ser o mínimo, um direito mínimo, né? Que é tirar férias, que é não ter um trabalho alienado. A gente tem que entender, galera, assim, o trabalho é da natureza humana, se é que a gente pode falar numa natureza humana, né? Eu não me incomodo de utilizar nesses termos porque, como um Lucatiano aí, ou pelo menos de inspiração em alguma medida em Lukács, eu compartilho da concepção de que o gênero humano é fundado no trabalho, né? Porque é o que nos colocou nesta condição, né, de, assim, desculpe a má expressão, topo da cadeia alimentar aqui nesse planeta. Então, o trabalho é uma condição. Né? Eu não consigo vislumbrar uma vida sem trabalho, mesmo que a gente tenha um futuro comunista, luxuriante, totalmente automatizado, ainda caberá, né, algum tipo de trabalho intelectual, né? Nem que seja um desenvolvimento de faculdades meramente recreativas, né? Então, assim, o trabalho é inalienável do ser humano. O que é uma coisa bizarra é essa forma de trabalho alienado imposta pelo modo de produção capitalista. Né? Que isso sim é altamente massificante, isso que provoca esse burnout, porque, por exemplo, todos os camaradas que eu conheço que gostam aqui de fazer vídeo, por exemplo, estão em alguma medida super estressados em função do trabalho. Porque uma coisa, e eu senti isso muito, né? Os primeiros 2 anos, sei lá, do canal, eu tinha uma produção de, sei lá, um vídeo por mês, um vídeo a cada 15 dias. Às vezes passava 45 dias sem publicar. E era uma coisa
que eu fazia por prazer. Eu disse, olha, vou pesquisar, tenho interesse em determinado assunto, quero aprender determinado assunto. E em vez de simplesmente estar lendo e aprendendo, eu já ia fazendo um roteiro que servia como um guia de leitura, um fichamento de texto. E depois gravava aquilo de maneira improvisada mesmo ali para ter algum registro e para também colaborar de alguma maneira com a discussão pública, né? Então era algo que me tirava, vamos dizer assim, do peso do trabalho alienado, que no caso era uma rotina de trabalho de sala de aula que eu tinha brutalizante, de trabalhar os 3 turnos. E era bom. Ainda é bom, mas já mudou, né? Mudou por quê? Porque isso se transformou na forma com que eu colaboro aqui para o sustento da família. Então isso virou uma obrigação, então isso aqui virou uma rotina, e isso acontece com todos os produtores que eu conheço que passam por essa transição que eu tô aqui descrevendo para vocês. Então assim, acaba sendo um processo muito cansativo, extremamente cansativo, né? Por mais que eu acredite que eu tenho uma função social muito bacana, por mais que eu acredite nos ideais que eu defendo, por mais que eu acredite que, para além do trabalho, isso aqui é uma função de agitação política, de propagandista político, enfim. Eu acredito em tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, né, foi uma forma que acabou se constituindo eu ganhar a vida. E aí, isso já acaba fazendo com que essa atividade, né, deixe de ser uma atividade de trabalho concreto e passe a ser uma atividade que o que importa no final das contas, pelo menos materialmente, para o saldo na minha família, é o trabalho abstrato. E é o trabalho abstrato que é extremamente alienante. E é essa alienação que produz o burnoutinho, que vem chegando para todo mundo. Mais cedo ou mais tarde ele bate na porta. Quer dizer, a gente adora fazer vídeo, a gente adora ler, pesquisar, estudar. Mas o compromisso com prazos, com metas, com frequência, no sentido de você entregar conteúdo, transforma isso que é um prazer em um trabalho alienado como qualquer outro. E veja, isso não é algo exclusivo, né, apenas da questão do streamer, né, gente? Isso se aplica a 100% das profissões. Mesmo das profissões não precarizadas, embora o streamer seja um trabalhador precarizado, exceto para aquele 0,01% que fica lá no topo lá e consegue ganhar assim um pé de meia pro resto da vida. Mas, por exemplo, se você teve a oportunidade de estudar, de fazer um vestibular para aquilo que você entendia ter aptidão, vocação ou gosto, seja lá como você queira chamar, e mesmo que você tenha feito uma faculdade porque gosta de fazer aquilo que você escolheu, mesmo que você goste do seu trabalho, você vai passar por esse processo. Não interessa se você é um biólogo, um advogado, um médico, um engenheiro, não interessa. Você vai passar por esse processo a partir do momento que o seu trabalho não tenha mais um sentido de explorar dele valor de uso. Então, ele deixa de ser um trabalho concreto. E o que passa a valer dele é o seu trabalho abstrato, ou seja, é aquele trabalho que representa a venda da sua força de trabalho no mercado. E o quanto em valor, e aí eu estou falando valor enquanto relação social capitalista, você consegue extrair deste trabalho alienado. Então você deixa de consumir do seu trabalho o produto em si do trabalho, que é o gosto daquilo que está envolvendo o seu trabalho concreto. E você passa a necessitar consumir deste trabalho o produto do trabalho abstrato, ou seja, da exploração da sua força de trabalho. E isso é um processo extremamente adoecedor no capitalismo. Então o capitalismo, ainda mais esse capitalismo tardio que a gente vive, ele é caracterizado por essa doença do século, que é o quê? A depressão, ou variantes, né, da depressão, que são essas síndromes que nos levam a esse sem precedente consumo de drogas estabilizadoras de humor, né, que hoje parcela cada vez maior da população é dependente, e grande parcela que não é dependente depende de outro tipo de droga,
seja o álcool, sejam drogas ilícitas, ou não usa nenhum tipo de droga, mas aí convive com uma série de problemas de ordem emocional. Resumindo, ninguém tá saudável no capitalismo.